Olá, meus amigos, eu sou o professor César Bodão, estamos aqui para mais um conteúdo de conhecimentos pedagógicos. Hoje falaremos sobre a relação étnico-raciais, as relações étnico-raciais, tá? O que vem a ser as relações étnico-raciais? Qual é a parte da educação que compete a este tema? Ou este tema compete a qual parte da educação? Há uma lei específica para isso. Quando nós falamos de relações étnico-raciais, nós estamos falando principalmente de quem? Dos negros, dos índios, de outros povos? Ou outros povos já estão ali contemplados na história do Brasil ou na história brasileira. Então nós vamos falar de quem, basicamente. É isso que nós vamos colocar aqui para vocês e vamos estudar os marcos legais relacionados a essas relações étnico-raciais, relações de etnia e tal, tá? Então, olha o que está colocado aqui para nós, ó. Recentemente, a história e cultura negra e indígena tornaram-se conteúdo obrigatório nas escolas. Então aqui, nós vamos ver que não está contido na história do Brasil desde antigamente. Isso foi contido agora, foi colocado agora. Ela veio nas discussões, no bojo das discussões que aconteceram na década de 80, foi o início da abertura política aqui no Brasil, depois a abertura política, depois uma nova Constituição em 1988, uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, porque abriu espaço para novas leis e novas possibilidades de leitura em relação às leis antigas e ainda novas perspectivas de trabalhar essa questão étnica nas escolas, né? Então essa questão de lei, ela já vem há muito tempo, desde a época do Império você tinha lei, depois até 1989 você tinha outras leis também, depois de 89 aí foram discutidos mais a fundo essa lei que não funcionava, me parece que foram 10 ou 9 casos em 40 anos relacionado à lei que proibisse abusos do tipo racismo e etc., relacionado às etnias, e depois uma lei específica para a escola. Como é que nós vamos estudar isso na escola? Chegaram a uma óbvia conclusão de que você trabalhando esses aspectos com a educação, ou trabalhando em relação à educação, isso seria muito mais viável, muito melhor de ser trabalhado quando a educação estivesse envolvida. Então criaram, por exemplo, a Lei 10.639. A Lei 10.639 é o primeiro marco legal de trabalhar raça, só que não incluía a questão indígena. Posteriormente, houve uma outra lei, que nós vamos falar sobre ela depois, que incluiu a questão indígena a partir da Lei 10.639, que coloca no currículo das escolas, coloca no currículo, na aula de língua portuguesa, de história, e nas outras, se tiver possibilidade, a cultura afro-brasileira, a história e a cultura afro-brasileira. Temos a condição, então, de estudar a perspectiva dos nós afrodescendentes, sobre a visão da história africana, não aquela história que já está colocada no nosso imaginário, que é a visão do negro sendo açoitado, do negro sendo colocado como escravo, não, mas da cultura, que os países da África são diferentes, que as culturas são diferentes, a África não é um país com uma única cultura, há culturas diferentes, e, mais recentemente, um livro chamado Guia Incorretamente Político da História do Brasil, que vai contar um outro viés da história em relação aos negros também. Tudo isso é importante ser trabalhado, ser discutido, porque na escola também é o lugar do contraditório, ok? Então, nós sabemos que recentemente a história e a cultura negra e indígena tornaram-se conteúdo obrigatório nas escolas. Quando a gente fala obrigatório, temos que dar ligar um alerta. É obrigatório, mas nem sempre se trabalha isso durante as aulas como conteúdo obrigatório. É lembrado lá em novembro, no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, né? E naquela semana é lembrado, mas trabalhar efetivamente a cultura africana não se trabalha, tá? Mas a pergunta que não quer calar é esta: afinal, que mudanças na sociedade essa alteração na lei pode provocar?
quais são as mudanças que esta alteração na lei pode provocar, tá? Que mudanças eu posso ter com o estudo da questão afro-brasileira? Quais as mudanças que nós temos que vão poder dar bases, provocar algum tipo de consciência? Por quê? Quando nós falamos de uma lei igual a essa, nós estudamos porque há ainda na sociedade muito preconceito, há ainda na sociedade resistências quando se fala de, por exemplo, leis que incluam os negros na universidade, as cotas, né? Então, as pessoas são contrárias às cotas porque acham que as pessoas são iguais e as pessoas não são iguais, né? Isso nós conseguimos ver pelas estatísticas. Nós olhamos nas estatísticas de uma pessoa que é negra e uma pessoa que não é negra, uma diferença grande em relação à escolaridade. Nós verificamos, né, estatisticamente uma diferença, por exemplo, de emprego, uma diferença de salário, assim como acontece com a mulher. Correto? Então, quais as mudanças que esses atos podem provocar quando você estuda isso desde pequenininho? É isso que vai ser refletido na sua prova. E é isso que nós vamos colocar aqui. Essas mudanças são mudanças conceituais. Mudanças para que a pessoa tenha um conceito sobre a cultura afro-brasileira e indígena. O indígena hoje é visto muito como marginalizado, uma pessoa que está lá ocupando um espaço que poderia ser da civilização. E eles vão morar onde? Vamos diminuir a terra indígena para que ele more num cubículo lá. Isso vem acontecendo desde do descobrimento, chamado descobrimento, quando invadiram aqui a terra brasileira dos indígenas e mataram várias etnias e etc. Então, é repensar essa perspectiva de não pensar subjetivamente ou superficialmente algumas situações, tá? Bom, Constituição de 1988, artigo 242, parágrafo 1º, diz o seguinte: o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Isso estava na Constituição. Necessitaria, porém, colocar isso como uma lei específica para a LDB, para 9394/96. Então, esse artigo 242, ele abre espaços para a base, para a inclusão da história indígena e afro-brasileira, com duas leis específicas, ok? Então, abre espaços para que nós possamos discutir a perspectiva de leis, tá? Então vamos ler de novo: o ensino da história do Brasil, isso está na Constituição. Levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Aqui não diz da cultura indígena ou afro-brasileira, das diferentes culturas. Acontece que a maioria das outras culturas já consta nos nossos livros de história. A afro-brasileira e a indígena menos, mas a indígena ainda tem, a afro-brasileira não tinha. O que nós tínhamos era uma visão estereotipada do negro na cultura brasileira, tá? Bom, quanto à educação indígena, houve avanços significativos, preste atenção, no que se refere à estruturação de um sistema educacional respeitoso dos modos de vida, dos valores e das reais necessidades e interesses dos povos indígenas. Então, quando se via o índio, antigamente, a perspectiva era de que o índio deveria ser uma pessoa que, para ser... Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para dois cargos: um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.